estudantes, boa noite, convidados. Queria agradecer a todos aí pela presença. Meu nome é Marcinelli, né, como Marcinelli Coelho Ferreira, como o André bem mencionou. Sou investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, atuo na área aeroportuária, né, numa unidade especial no aeroporto de Confins, e sou piloto de aeronaves, sou professor de ciências aeronáuticas, instrutor na parte de transporte aeromédico. Estou terminando, tem algumas especializações nessa área, e estou terminando agora o mestrado em segurança de voo e aeronavegabilidade continuada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O objetivo dessa palestra aqui é trazer para vocês um pouquinho um futuro que se acerca muito, muito, muito da gente, está muito próximo. Acredito que os senhores, enquanto recém-formados, médicos, já vão pegar, talvez, parte dessa realidade, mas, como o André disse, nos próximos anos, né, isso já será uma realidade na nossa sociedade, talvez menos até do que a previsão que ele fez ali, acredito que menos, e nós vamos entender os porquês e o que esse novo panorama traz de desafios, de oportunidades para cada um de nós, e é uma realidade que poucas pessoas, né, poucas pessoas hoje estão a par. E, por esse motivo, né, aqueles que se entenderem que estamos passando por um momento de disruptura, né, um momento bastante disruptivo, de uma reinvenção do setor, como já houve outras, né, em outros momentos, eles vão poder se aproveitar, né, dessas oportunidades de uma forma mais qualificada. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui, né, qual é a importância, né, do resgate, né? Vocês estão vendo a apresentação aí, tá ok para vocês? Está aparecendo? Tá, né? Positivo. Muito obrigado. Então, a, a, a importância do resgate aeromédico, né, para quem está numa situação de calamidade, é a primária, né, a própria vida, né? Então, muitos lugares onde você não consegue chegar por outros meios, uma aeronave, ela é capaz de chegar e é capaz de fazer uma remoção rápida, que talvez outros meios de transporte não conseguiriam. Para vocês terem ideia, né, a velocidade aí de um navio rápido em torno de 30 km por hora, né, de um navio, né, de proporções razoáveis. Um avião de transporte a jato chega aí por volta dos 1.000 km por hora, e um helicóptero aí em volta dos 250, 300 km por hora. Então, em linha reta, né? Então, é uma diferença bastante grande das possibilidades aí de alcance desses equipamentos. Então, vamos começar pelo começo. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, da história de Ícaro, né, e de Dédalo. Dédalo era um engenheiro, né, da antiga Grécia, e era um cara, um arquiteto, né, além de engenheiro, um arquiteto de extrema habilidade, e ele foi contratado pelo rei Minos para poder construir um labirinto, né, para aprisionar uma besta fera aí, né, que se representa aí nessa imagem, né, que é o tal do Minotauro, que era metade homem, metade touro. E ele construiu, né, um labirinto bastante complexo e que era impossível, né, com vários desafios e tal, que era impossível para um ser humano, né, vencer esses desafios. Até que, num determinado momento, né, o rei Minos apreende lá nesse local um dos seus inimigos, né, que era um filho de um deus, né, também, e e aí esse Teseu, né, que é esse metade homem, metade divino e tal, ele consegue vencer essa batalha em relação ao Minotauro e consegue fugir do labirinto. E aí, como castigo, né, porque o rei Minos achou que essa
essa missão que foi dada a Dédalus não foi bem cumprida, uma vez que o cara conseguiu fugir, uma vez que Teseu conseguiu fugir, ele apreende o próprio Dédalo e seu filho Ícaro nesse labirinto, como punição. E sabendo que ele não ia conseguir escapar de lá, porque era uma missão humanamente impossível, ele começa a pensar formas, a arquitetar formas de sair. E aí ele faz um apanhado de penas, de plumas, né, das aves que sobrevoavam ali o local. Ele constrói asas, né, com ceras e essas penas para ele e para o seu filho Ícaro. E aí ele faz uma recomendação, né, algumas recomendações para Ícaro. Ícaro, não voe tão baixo para a água não molhar suas penas, não pesar e você cair. Não voe tão alto para que o sol não aqueça demais as suas asas, derreta a cera e você possa cair. E eles fogem, né, daquele local, né, daquela ilha, daquele labirinto, e na sua fuga, né, o Ícaro se encanta com o voo. É uma sensação, né, quem está acostumado, né, a voar, é uma sensação que pode nos inebriar, assim, é algo realmente maravilhoso, né, essa possibilidade de estar no ar. E cada vez mais ele vai voando mais alto, mais alto, mais alto, a ponto de o sol realmente corromper as suas asas ali, e ele cai no mar, e falece, né, nas proximidades ali da Itália. Então, essa região, inclusive, leva o nome até hoje, lá, em homenagem a Ícaro, enfim, e aí toda essa situação. Então, temos aí algumas dos pioneirismos, né, da aviação, né? O primeiro aparelho, né, que foi capaz de voar, de fazer com que um ser humano efetivamente voasse. Lógico, né, uma mitologia, uma lenda, mas é o primeiro voo, né, assim, a primeira lenda contada sobre um ser humano que voou. É o primeiro acidente aéreo, é o primeiro fabricante, né, de um equipamento capaz de voar. É a primeira recomendação de segurança, né, a primeira violação de uma recomendação de segurança. Então, é o primeiro acidente aeronáutico e acidente com vítima fatal. Então, em muitos aspectos, essa lenda é pioneira, né, e ela traz um aprendizado para a aviação em vários sentidos. Bom, eu não sei se é de conhecimento de todos, né, mas o balão de ar quente, alguns, né, atribuem, né, a sua invenção à antiga China, mas o padre Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, né, inclusive brasileiro, atribui-se a ele, né, a invenção, né, do ar quente, né, do balão de ar quente, perante a corte europeia, ali por volta do século XVIII, século XV, século XVIII, tem algumas divergências. Provavelmente século XVIII, até, né, por uma questão aí do descobrimento das Américas aí, e do Brasil. Então, esse padre Bartolomeu de Gusmão apresenta ali perante o rei, e aí essa invenção começa a tomar outras formas, outras proporções e tudo mais, e como quase tudo na vida, como quase tudo na humanidade, esse instrumento passa a ser utilizado, né, nos combates, nas guerras, nos conflitos. Inicialmente, né, usou-se o balão como uma plataforma de observação aérea, tendo em vista ali que muitos desses combates, né, os inimigos estavam embrenhados ali na floresta ou atrás de determinadas regiões, então, para você observar, você tem uma possibilidade de um alcance maior, um observador tripulava um balão, o cesto de um balão ali, que era amarrado ao solo, né, para poder esse balão não se perder, e depois ele era puxado de volta para a superfície para poder falar o que foi que ele observou, posicionamento ali das pessoas. Esse equipamento, né, devido ao seu sucesso, começou a ser utilizado em escala,
até que se teve a ideia, né, de que alguns feridos em combate, né, era muito difícil escoar esses feridos em combate, devido ali aos acidentes geográficos, ao próprio combate em si, às florestas, né? Então, muitas vezes você, para deslocar, era muito difícil, você não tinha animais ali disponíveis, mulas, cavalos e tal, e você, também, se você tirasse soldados ali da frente de batalha para poder transportar um ferido, né, você precisa de pelo menos 4, 6 soldados para deslocar, né, para poder transportar um único homem. Então, isso desfalcava, né, enormemente aí os batalhões e tal. Então, começou-se, né, a adotar o balão em determinados momentos do dia, né, porque é, você depende ali das correntes de vento. Então, por exemplo, na parte da manhã, o vento, né, a corrente de vento aí adota um determinado sentido, normalmente, né, dependendo do local onde você se encontra, tem uma série de questões. Mas, normalmente, ela tem um determinado sentido na parte da manhã, no finalzinho da tarde é o sentido inverso. Então, isso aí a gente não vai aprofundar, mas se quiserem depois entender um pouco melhor, podem chamar aí, a gente conversa a respeito disso e de outras curiosidades aí. Então, para aproveitar, né, aquele momento ali que o vento era favorável, você colocava os feridos a bordo de um balão, do cesto de um balão, e esse balão, ele ia, né, em direção ali à sua base, né? Então, mas você dependia de uma série de coisas. Você dependia de um vento favorável, você dependia de o balão descer aproximadamente ali onde estava a sua base, você dependia de o paciente não morrer até lá. Então, tinha uma série de questões de do paciente não cair, né, do balão não cair num lugar de difícil acesso, em água, etc. Então, era uma tentativa de fazer alguma coisa, mas muito ineficiente ainda, né? Então, mais uma vez, né, o pioneirismo não é querer puxar sardinha, né, para nossa aviação brasileira, não, mas temos aí o padre Bartolomeu de Gusmão, o Santos Dumont, né, que fez o 14 bis, o primeiro voo ali homologado pelo Aeroclube de França, né, primeiro equipamento mais pesado que o ar a voar, impulsionado por meios próprios, e através da invenção do avião, que foi ali no final dos anos 1800, 1800 e alguma coisa, o Santos Dumont, 1809, se não me engano, 23 de outubro de 1809, 1809, fiz agora, mano, mas enfim. Finalzinho dos anos 1800, ele inventa a máquina aí, o mais pesado que o ar, ou 1906, enfim. E aí você passa por uma outra etapa, você passa por um outro momento. Há uma nova sociedade, né? Há uma disruptura, mais uma vez, daquilo que existia. Você tem uma invenção que modifica significativamente um determinado cenário. E o avião, né, começou a ser utilizado, né, o próprio Santos Dumont tinha um modelo que ele chamava de Demoiselle, que era um modelo leve, que ele ia de casa ali para alguma padaria ali no centro de Paris e tal, comprava alguma coisa, entrava no Demoiselle de novo, ia para casa. Então, assim, se tornou um equipamento extremamente, naquela época, né, ele não patenteou, né, esses equipamentos, então os projetos dele, né, ele distribuía gratuitamente, quem quisesse montar uma aeronave ali, podia, sem ter que pagar nenhum tipo de royalty para ele. E aí, isso foi se popularizando. A aeronave foi se tornando uma coisa popular. Mais uma vez, né, percebeu-se que esse equipamento podia ser muito útil na guerra. E pouco depois da invenção do avião, né, por volta de 20 anos, 15, 20 anos após a invenção do avião, estourou a Primeira Guerra Mundial. E, inicialmente de forma muito rudimentar, né, colocava-se militares armados ali, né, a bordo do avião, ou segurando bombas, né, que ao sobrevoar os inimigos ali, eram jogadas como plataforma de observação.
E o uso da aeronave, do avião, em guerra, foi exatamente um dos motivos pelo qual, né, o Santos Dumont entrou numa profunda depressão ao ver o equipamento que ele tinha desenhado ali, né, ser usados para matar, né, e ele acaba cometendo um autoextermínio, né, em decorrência disso. As fontes oficiais não gostam de falar sobre isso, mas hoje isso já é, de certa forma, aceito aí, né, essa versão já é aceita, né, nos meios oficiais. Então, da mesma forma que o balão inicialmente foi usado para fins bélicos, de destruição, de observação e tudo mais, e posteriormente também para o resgate de feridos, o mesmo aconteceu com o avião. Então, passou-se a utilizar a aeronave, né, de asa fixa. Eu não sei se vocês ouviram esse termo aí ao longo das palestras, mas a gente divide, né, entre outras formas, né, as aeronaves em asas fixas e asas rotativas. As aeronaves de asas fixas são os aviões, os planadores, aqueles cujas asas são instaladas ali de uma forma permanente e elas não saem do lugar, exceto para algum tipo de manutenção. E as asas rotativas, né, que são os helicópteros, são aeronaves que têm asas, né, no rotor principal ali, capazes de gerar sustentação e promover o deslocamento dessas aeronaves. Às vezes as pessoas falam hélice e tal, o helicóptero não tem hélice, o helicóptero tem asa rotativa, ou asa ali, de hélice, ou rotor, enfim, são os termos corretos. Então, então as asas rotativas, as asas fixas começaram a ser usadas para evacuação. Na Primeira Guerra Mundial, né, você havia aeronaves ali adaptadas, né, com uma parte ali essa parte aqui a gente chama de charuto da aeronave, que é o corpo da aeronave, né, normalmente a gente fala charuto, né, não é a palavra técnica, mas é mais conhecido assim, dessa forma, no meio aeronáutico. Então, aqui você tem no compartimento aqui um local onde o pessoal colocava, né, os pacientes para um transporte. Então, isso servia, né, para uma remoção, né, um pouco mais distante, um pouco mais, que necessitava de um aprofundamento nos cuidados ali, né, um cuidado mais qualificado em sede hospitalar ou algo assim. Então, ele era removido ali dos primeiros socorros ali, dos hospitais de campanha, e removido para estruturas mais qualificadas. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma evolução, né, nas aeronaves, que passou-se, né, passamos a ter aeronaves multimotoras, né, bimotoras, trimotoras, quadrimotoras. Então, essas aeronaves com multimotores permitiram uma estrutura mais robusta, que essas aeronaves tivessem estruturas mais robustas. Tanto para empregos militares, né, aqui a gente vê a nossa direita aqui um exemplo de bombardeio, né, de avião de carga, né, de transporte de carga, transporte de tropa, mas aqui a gente vê uma aeronave adaptada também, né, como ambulância aérea para a remoção de feridos. Em 1939, um russo chamado Igor Sikorsky, ele desenvolveu, né, uma aeronave de asa rotativa, né, que a gente chama de helicóptero. Então, ele foi ali o pioneiro, né, a desenvolver essa aeronave, né, uma aeronave complexa, que foi ganhando, né, melhorias, né, ao longo dos anos. E veja aqui que o primeiro voo, né, foi em 1939. A Segunda Guerra Mundial aconteceu ali mais ou menos por volta de 1939, 1940, 45, quando acaba. Então, houve pouco tempo, né, de evolução desse equipamento até o término da guerra. Por isso, até o término da Segunda Guerra Mundial, esse equipamento não foi capaz, né, de ser empregado aí de forma significativa na remoção de pacientes aeromédicos. Isso vem acontecer numa guerra muito
mais recente, né, por volta ali de 60, 69, que é a Guerra do Vietnã, onde o helicóptero, né, ele foi usado em larga escala para poder fazer a remoção desses passageiros. Então, vamos ver aqui um vídeo rapidinho sobre o resgate. Bom, acho que, deixa eu ver se eu consigo fazer com que o áudio saia para vocês. Bom, acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo de uma outra forma. Então, pessoal, isso aqui é uma pequena demonstração, uma corrida numa feira de aviação, mostrando um pouquinho das possibilidades, né, que essa plataforma, né, helicóptero, ela tem na questão do resgate. Então, é, vamos, vamos entender um pouco dessa evolução, o que ela significou em ganho para quem atua, né, no resgate, né, em transporte aeromédico, mas, sobretudo, para o paciente, né? Então, nós fizemos aqui um apanhado dessa evolução. Então, em 1871, né, na Guerra Franco-Prussiana, onde começaram a se utilizar balões de ar quente, né, esses balões não tinham controle direcional, né, e sem profissionais de saúde a bordo, né, o tempo médio de atendimento era alto, né, como eu disse, você dependia, primeiro, de uma condição ideal para você liberar esse balão ali. Você não tinha dirigibilidade desse balão, então você não sabia onde ele ia pousar, como ele ia pousar, né? Então você não tem números, dados específicos, né, sobre cortes e tal, né? Então foi uma primeira tentativa, né, de evacuação aeromédica. Então foram feitos aproximadamente 160 resgates, né, evacuações, né, de feridos utilizando essa metodologia, mas mais numa forma de experimental, né, um desespero de guerra, né, um esforço de guerra, para tentar se fazer alguma coisa. Então, de 1914 a 1918, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, né, você tem os aviões monomotores, rudimentares, como vocês ali, sem suplementação de oxigênio, sem pressurização, sem equipe médica, né? Então, o atendimento, né, até da ocorrência ali do ferimento até a chegada, né, no local de tratamento, né, no hospital de campanha, era estimado entre 6 e 12 horas, né, a mortalidade, né, aproximadamente 5,8%, né, os feridos eram transportados à frente do piloto. Na Segunda Guerra Mundial, a gente já tem aviões militares adaptados com oxigênio, né, como eu disse ali, os multimotores, que têm uma estrutura melhor, alguns deles, né, já, acho que nessa época ainda não eram pressurizados, mas já pelo menos com sistema de oxigênio disponível. Então você tinha um tempo médio, né, agora com aeronaves mais potentes, multimotoras, né, então você tinha uma redução aqui entre 4 e 6 horas, né, da ocorrência até o atendimento, né,
E a mortalidade, né, ela caiu de 5,8% para 2,4%. Né? Então, foram as primeiras UTIs aéreas, né, e adoção, né, das enfermeiras de bordo. Né? Foi a primeira vez, né, que foi possível, né, ter essa assistência a bordo das aeronaves ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Então, 50 a 53, né, a gente tem início do emprego dos helicópteros na evacuação rápida, né, sem cabine médica, né, só a remoção mesmo. Então, de 2 a 4 horas, mas vocês veem aqui, ó, que não houve uma melhoria, uma, 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 uma redução entre essas remoções feitas aqui nos multimotores para as remoções feitas nos helicópteros. Isso se explica por duas situações. Primeiro, a guerra evolui também. Os instrumentos de lesão, de morte, os explosivos, as formas de letalidade, elas vão se tornando mais eficazes. E, por outro lado, também, você não tem ali no helicóptero, nesse primeiro momento, a presença do suporte médico, do suporte de enfermagem, o que, sem dúvida, né, prejudica a sobrevida ali do paciente. Então, nesse primeiro momento, as macas, né, elas ficavam externas no esqui. Então, você não tinha ali pressurização também, enfim, então era voo baixo, né, que é uma característica do helicóptero, e um pouco mais lento aqui, ou bastante mais lento que que os aviões aí multimotores. Então, depois a gente tem, na Guerra do Vietnã, helicópteros com suporte médico, que é aquele, o H ali, quem já viu Guerra do Vietnã, tem um helicóptero clássico lá, que é conhecido como Sapão, né? Na Força Aérea Brasileira ele é conhecido como Sapão, que é o H, que fazia essa parte de remoção. Então, ele era dotado, né, de ventiladores de pressurização, equipe especializada, né, ventiladores pressóricos ali para ajudar na respiração do paciente, equipe especializada, né, nesse tipo de resgate, e aí você reduz aqui, ó, que era de 2 a 4 horas para 35 minutos. E a mortalidade baixa, né, de 2,4 para 1,7. Então, foram transportados mais de 1 milhão de feridos. Então, você imagina o quão foi importante a utilização desse equipamento aqui ao longo, né, dessa guerra do Vietnã. Né? Muitos, hoje, né, nos Estados Unidos, né, temos muitos veteranos lá, inclusive é um problema, né, de certa forma, muitos... a guerra traz sequelas, né, emocionais, dependências químicas e uma série de coisas como segundos efeitos ali. Mas muitos sobreviveram, né? Então a gente só tem esse número grande lá de veteranos hoje que serviram no Vietnã porque tivemos equipamentos que foram capazes, né, de dar uma sobrevida, né, até um atendimento médico hospitalar mais adequado. Então, em 1972, né, nos Estados Unidos, né, começou a se utilizar os helicópteros, né, nas grandes cidades, né, Nova York, enfim, começou a se utilizar para remoção, né, o resgate ali da pessoa que se acidenta ali, é atropelada, ou enfim, é vítima de violência e tal, e aí essa remoção, né, para o hospital, ela passou a ser mais rápida, né? Então, você imagina uma ambulância no trânsito de Nova York, a qualquer hora do dia, né, dia, noite, então, ou mesmo, não precisa ser Nova York, qualquer grande cidade, né, extremamente complexo, extremamente difícil, né, às vezes a gente anda de viatura aqui para vencer alguns trechos da cidade aqui, você leva mais tempo do que você precisa deslocar para uma cidade de 200 quilômetros de distância. Então, às vezes, um trecho aqui dentro da cidade, você leva quase 2 horas para deslocar, dependendo do dia, do trânsito, enfim. Então, essa taxa de mortalidade, né, ela varia, né, conforme a região, conforme o tipo de ferimento,
conforme o tipo de ocorrência, né? Então, mas sem dúvida, né, ela traz uma possibilidade de sobrevida muito maior, uma vez que se possibilita, né, o atendimento rápido ali, e mesmo, né, dentro da aeronave, você tem profissionais qualificados operando, né, dando uma assistência para esse paciente, né? Então, de 90, né, a 2020, né, os helicópteros, né, os aviões turbohélices e jatos, eles foram consolidados, né, nesse transporte aeromédico mundo afora. Hoje, no Brasil, temos vários operadores, né, de transporte aéreo, sejam eles particulares, né, sejam eles órgãos públicos, que atuam no transporte aeromédico. No resgate aeromédico, ainda temos basicamente o poder público, né, seja através das polícias civis, polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, todos esses órgãos aí atuam no resgate, né, em determinadas situações, mas no transporte aeromédico, além deles atuarem no transporte aeromédico, a gente tem grandes hospitais, grandes planos de saúde aqui no Brasil, grandes hospitais, empresas de táxi aéreo que atuam também nesse mercado de transporte de paciente. Então, o tempo médio, né, de 10 a 60 minutos, mas isso vai depender muito do tipo de transporte adotado, das distâncias, enfim. E a taxa de mortalidade varia conforme a triagem. Aí que entra um papel muito importante do profissional de saúde. O profissional de saúde, ele precisa, principalmente o médico, né, o profissional que está na ponta ali, o enfermeiro e tal, ele tem que entender de medicina aeroespacial, fisiologia, fisiopatologia de voo, para poder discernir se aquele paciente ele é elegível para um transporte aeromédico ou não, né? Por quê? Nós temos duas situações. A gente tem a situação do resgate aeromédico, que é aquele em que acontece um acidente, acontece uma calamidade pública, ou algo assim, vem uma aeronave, geralmente asa rotativa, faz o resgate desse paciente e leva para o hospital. É o que a gente chama de pega e leva. Então, independente, o cara pode estar ali desestabilizado. A gente normalmente, né, não leva o paciente desestabilizado, a não ser em casos muito excepcionais, normalmente a gente não leva, porque se o paciente parar em voo, você vai ter uma série de complicações, até mesmo para poder fazer a ressuscitação. Isso vai depender da aeronave, do equipamento que você tiver a bordo, enfim, do treinamento da equipe, então tem uma série de questões. Agora, o transporte aeromédico, ele passa invariavelmente pela triagem. Então, é muito importante que o profissional de saúde seja apto, esteja capacitado, né, na medicina aeroespacial, na fisiopatologia de voo e tal, para entender se um transporte aeromédico para aquele seu paciente vai complicar uma determinada situação, porque você tem, por exemplo, atuação de drogas em altitude, né, é diferente da atuação das mesmas drogas numa pressão atmosférica mais baixa. Os disbarismos, dependendo do seu paciente, pode complicar alguma situação. As forças G, né, podem complicar alguma situação. O paciente que está sendo transportado ali por uma asa rotativa, uma aeronave de asa rotativa, ele pode ter um ataque epilético em decorrência disso. Então, se ele for portador, né, de epilepsia e tal, ele pode desencadear, isso pode ser um complicador. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado na triagem para ver se é possível, né, se é recomendado fazer aquele transporte ou não. Então, atualidade, né, de 2020 para mais, né? Então, a gente tem aqui o eVTOL em desenvolvimento, helicópteros biturbina, né, alguns já em operação, jatos, né? Então, IA embarcada, né, nessas aeronaves, triagem remota, telemedicina, integração com redes hospitalares. Então, estima-se, né, que quando de fato implementada todas essas melhorias que estamos
buscando, né, a gente vai reduzir, né, o atendimento médico por volta dos 15 minutos, até a chegada em um centro especializado. Então, a tendência da mortalidade é que haja ainda uma queda ainda maior, né? Então, a, a vinda, né, das aeronaves elétricas, né, tem um foco, né, de uma resposta, de uma possibilidade, né, de um resgate mais rápido, né, uma vez que essas aeronaves podem estar mais próximos, né, desse paciente. Então, fazendo um pequeno resumo aqui, né, então, a Primeira Guerra Prussiana, né, foi balão, né, então, a gente teve aqui, passamos por esses coisas, vamos voltar, e aqui um gráfico mostrando, né, o tempo, né, de atendimento, o quanto reduziu, né, com a aplicação desses meios de transporte, né, do transporte aeromédico, e o quanto isso implicou numa redução da mortalidade. Então, veja, né, que há uma tendência, né, de uma diminuição, né, da letalidade, ali, da mortalidade, cada vez mais ali, né, se aproximando de zero. Lógico, né, nunca vamos ter zero, mas vamos buscar aproximar disso o mais perto possível. Então, pessoal, a gente precisa entender que diferentes cenários exigem diferentes soluções, diferentes problemas exigem diferentes soluções. Então, para isso, a gente precisa entender de onde nós viemos, né? A gente já falou ali um pouco do, do, do Ícaro, enfim, da evolução da aviação, de toda essa questão histórica, mitológica, né, até mesmo, e agora nós vamos entender um pouquinho de como essa parte, né, de desafio militar, né, ele veio assim, alterando, né, ao longo do tempo. Né, quais que eram os desafios que haviam antigamente e hoje, né, não estão presentes na nossa sociedade. Então, deixa eu só ver se eu consigo apresentar para vocês aqui com som. Acho que eu vou ter que... Ah, tá. Bom, essa era a guerra antigamente. Era assim que aconteceu a guerra civil americana, em várias guerras, né, no continente europeu, aconteceram mais ou menos nesse formato, onde as pessoas caminhavam ali enfileiradas, né, com seus mosquetões que demoravam uma única munição, né, para ser recarregado, né, para poder você produzir um novo tiro. Então, eles eram alvos fáceis, né, esses eram alvos fáceis de seus inimigos. Era uma verdadeira carnificina. Era um tipo de combate muito diferente daquilo que se vê hoje. Assim como os meios, né, de agressão e os meios de... Então, você não tinha ali metralhadoras automáticas, não tinha mísseis guiados de uma forma... minas terrestres, enfim. Era um outro cenário. Aqui é um pouco, né, se é que a gente pode chamar de evolução, mas seria uma espécie de evolução da guerra, né, de arco e flecha ali, né, um pouco isso, bem arcaico, né. Então, mas hoje a guerra mudou de uma forma significativa, aliás. Então,
Eu não sei se vocês estão familiarizados aí com o que está acontecendo na guerra na Ucrânia, mas essas são algumas imagens reais. Drones são pilotados remotamente e se lançam, né, com explosivos nos seus alvos e lançam explosivos diretamente. É uma forma muito, às vezes, muito covarde de guerra. E hoje a gente tem o que a gente chama As na forças Ucrânia de ucranianas continuam a demonstrar o poder gamificação. dos drones FPV em sua defesa contínua contra as forças russas, A com gente tem o filmagens que a recentes gente chama mostrando a de precisão. gamificação, né, dessas mortes. Então, o que tem acontecido? A Ucrânia estabeleceu pontos é, para, para cada alvo atingido. Um soldado, 2 pontos. Um carro de combate leve, sei lá, 6 pontos. Um carro blindado, tantos pontos. Uma aeronave, tantos pontos. E aí, cada grupo é, de operadores, né, desses drones vai somando uma pontuação que pode trocar depois por equipamentos bélicos enfim, pode trocar por recompensas. Então, essa é a nova guerra moderna. Essa é a nova guerra moderna. Uma guerra muito diferente daquela da qual aconteceu, né, seja antes da Primeira Guerra Mundial, seja na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, muito diferente, que também são muito diferentes das guerras do Vietnã, que são muito diferentes das guerras ali do Iraque e tal, porque cada uma você tem avanços de equipamentos, tanto para, para o combate, né, quanto para proteção e salvamento de vidas. Então, acho que aqui já deu para ilustrar bem aqui o que eu quero dizer com essa nova modalidade aí. Então, enfim, isso que tem acontecido. Eles têm capacidade de visão noturna, tem, enfim, uma série de possibilidades de operação que hoje o militar que está ali atrás de um drone desse, ele não precisa se expor ao perigo para poder matar um inimigo, como a gente está vendo aqui, certo? É, slide. Tá. Então, pessoal, o que podemos, né, vislumbrar no futuro dessa nova maneira de se fazer guerra, dessa nova maneira de se fazer prevenção em saúde, dessa nova maneira de se fazer atenção e cuidados e tudo mais. Da mesma forma que essas ferramentas elas servem para matar, elas podem, né, ser utilizadas para salvar vidas. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, se não é hoje uma das grandes aliadas das senhoras e senhores aí ao longo do seu curso, os senhores estão atrasados. A IA, lógico, né, ela tem que ser usada como um instrumento, como uma ferramenta para facilitar a sua vida. Não é, é terceirizar, né? Não, deixa eu fazer o chat GPT responder minha prova. A ideia não é essa. A ideia você usar ferramentas de inteligência artificial para buscar soluções, para analisar dados, para buscar informações mais assertivas, para um monte de outros usos que a gente precisa, né, adequar. Hoje, aqui em vários hospitais de Belo Horizonte, eu queria até citar ele, mas não vou citar, várias, por exemplo, dos processos de auditoria, dos processos de verificação, né, dos procedimentos médicos e tudo mais, análise dos equipamentos que foram, dos insumos que foram usados e tudo mais, são analisados por IA. Por exemplo, o cara fez uma neurocirurgia, etc, etc. Aí ele informa lá que ele gastou uma droga, que ele utilizou uma droga que não faz o menor sentido.
a IA já faz aquele primeiro filtro, manda para um auditor, ou manda para alguma coisa. Então, enfim, você tem muitas formas de usar a IA a seu favor para, seja para divulgar o seu trabalho, seja para potencializar o seu consultório de muitas formas, a sua atuação hospitalar, mas ela pode ser mal usada também e você se tornar substituível, né? Se você sabe usar a IA como ferramenta, você está à frente de muita gente. Entretanto, se você deixa a IA fazer por você coisas que somente você deveria fazer, aí você está criando uma grande armadilha que, lá no futuro, pode fazer com que você se torne um profissional muito, muito abaixo, né, da média. Então, os algoritmos, né, IA processam rapidamente as informações, como sinais vitais, histórico médico, sintomas, né, e auxiliam os profissionais de saúde na determinação do nível de cuidado necessário. Então, previsões e necessidades críticas, né, a IA pode prever as necessidades de cuidados intensivos antes da chegada ao hospital, permitindo uma preparação adequada da equipe médica. Então, esses são apenas alguns usos. Otimização de rotas e logística, né, o planejamento de rotas, a IA analisa condições meteorológicas, tráfego aéreo, disponibilidade hospitalar para determinar a rota mais eficiente, né, para o transporte do paciente, previsão de demanda, né, a IA pode prever a demanda por serviços aeromédicos em determinadas regiões, auxiliar na alocação de recursos, monitoramento remoto, né, e telemedicina. Durante o transporte, né, dispositivos conectados enviam informações vitais do paciente para hospitais de destino, permitindo que a equipe médica se prepare adequadamente. Consultas remotas, né, a integração da IA com a telemedicina, né, permite que especialistas possam orientar procedimentos durante o voo, melhorando a qualidade no atendimento. Enfim, o uso de drones, né, para entrega rápida de medicamentos, drones equipados com IA são utilizados para transportar desfibriladores. Imagina uma grande indústria que tem uma área, um parque grande ali, um parque fabril grande, um aeroporto de grandes dimensões e tal, onde você pode ter ali um desfibrilador a 300, 400 metros, uma TCI, buscar, enfim. Então, isso pode ser uma aplicação, né, equipamentos essenciais para locais de difícil acesso. Imagina ali, você tem um salva-vidas com uma boia acoplada a um drone, que alguém está ali se afogando, se debatendo. Primeiramente, ele consegue, antes mesmo dele chegar nadando ali até aquela pessoa, ele consegue levar essa boia até lá de uma forma remota e tal. Então, enfim, reduzir, né, os tempos de resposta, né, em emergência. E quais são os benefícios de você usar, né, a IA? Né? Redução do tempo de resposta, né, então, já que ela contribui para uma resposta mais rápida em situações críticas, né, aumentando as chances de sobrevivência dos pacientes, melhoria na alocação de recursos, né, uma maior racionalidade, né, na utilização de recursos, né, previsão de demanda, otimização de rotas, né, permitem a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis, aumento da precisão diagnóstica, né, não é entregar o diagnóstico, né, a um supercomputador, a um algoritmo, mas utilizar como uma ferramenta adicional ali para pensar em hipóteses que talvez não se tenha aventado, para ver qual que é a maior probabilidade de ser tal coisa ou não, né? Então, isso está entre as utilizações. Bom, mas nada disso seria possível, né? Nada disso do transporte aeromédico seria possível, seja ele utilizado com IA ou não, né? Com IA, se não fossem as aeronaves. E uma pergunta que a gente se faz, né? O que faz com que uma aeronave voa? Né? Alguns dizem ali que são os motores, que são as asas, que são as interações aerodinâmicas, né, com os componentes da aeronave. Mas a grande verdade é que o que faz com que uma aeronave voe está aí, é dinheiro. Sem dinheiro, não acontece medicina. Sem dinheiro, não acontece aviação. Sem dinheiro, não é possível fazer com que essas coisas aconteçam. E o objetivo, né, de qualquer Estado, né, sério, é fazer uma gestão adequada de seus recursos financeiros.
para que você possa atender o mais pessoas possíveis, né, no seu sistema de saúde, da melhor forma possível. Assim como as empresas privadas, né, também visam, né, uma economicidade, né, nos seus recursos, para poder ter mais lucratividade, assim como cada cidadão, né, também pensa em gastar menos e ganhar mais, né, ou gastar com mais qualidade, para que possa, né, sempre ter um dinheiro extra ali para poder você fazer as coisas que são da sua vontade e do seu interesse. Nesse sentido, o eVTOL tem uma série de vantagens em relação às aeronaves convencionais atualmente utilizadas, né? O custo operacional dos eVTOLs são estimados em 40% menor, né, do que os helicópteros, por exemplo. Tem alguns eVTOLs, inclusive, que são... Esse foi um estudo bem conservador, né? Eu peguei aqui fontes bem conservadoras, né? Mas tem estudos que falam que o custo operacional dos eVTOL a médio e longo prazo vai ser em torno de 10, 20% do custo operacional para a mesma hora voada ali de um helicóptero. Então, vai se tornar realmente popular. Assim como os carros são populares, enfim. A gente vai viver uma era Jacksons aí, futuro à frente. Eu não sei se vocês assistiram esse desenho alguma vez na vida, né? Da minha época, não sei se é da época de alguém, se alguém já assistiu, mas os Jacksons eram uma família ali que vivia numa cidade do futuro, né? Onde tinha os carros voavam e tudo mais. Então, uma outra vantagem, que também tem a ver com a economia, é que os eVTOLs emitem até 77% menos CO2 por passageiro em comparação com os helicópteros convencionais. Por que isso influencia em custo? Porque a gente tem ali, né, aquela aquisição de carbono, etc. e tal. Os países que emitem carbono são sobretaxados pelos demais países e tudo mais. Então, quando você consegue comprovar que você tem processos mais limpos, não só para a saúde das pessoas é melhor, então você gera uma economia, né, a nível mundial, nível local e tal, mas você tem também impactos financeiros diretos, né, como incentivos fiscais, esse tipo de coisa. Menor poluição sonora, né, então são até 100 vezes mais silenciosos do que os helicópteros convencionais. Os estudos mostram isso. Eu não trouxe muitos gráficos aqui e tal, para poder não complicar muito aqui, ser mais objetivo, né? Apesar de que eu já estourei meu tempo. E eles têm uma manutenção mais simplificada, né? Tem um menor número de peças móveis, né? Resulta em manutenção mais fácil, menos dispendiosa, menos propensas, né, a acidentes ali também envolvendo essas peças. Então, custos comparativos, né, operacionais aqui, então, o custo de combustível, né, de um helicóptero, né, 50 galões por hora, vai depender, obviamente, né, de quantos motores tem esse helicóptero, da capacidade de peso que ele é capaz, mas, enfim, energia elétrica, custo de aquisição entre 1 e 5 milhões, o custo operacional do eVTOL aqui está estimado entre 1 e 5 milhões, mas muito provavelmente teremos modelos muito abaixo disso. A parte de emissão aqui de CO2, né, o helicóptero convencional, né, quilo por passageiro, né, 7,17, o eVTOL, né, 1,65, o carro, 3,06, né, então aqui o eVTOL só está perdendo para o carro elétrico, né, então, comparativo de níveis de ruído, né, então, sobrevoo a 500 metros, o helicóptero, né, a 500 metros, ele gera de 80 a 90 decibéis, né, o eVTOL, 45,2 decibéis. Na decolagem, né, o helicóptero de 90 a 100, o eVTOL 65, né, então você tem aqui também uma melhoria da saúde, né, do ocupacional, etc., uma série de coisas. Esses são os principais fabricantes, né, de eVTOL hoje, né, existem vários no Brasil, vários no mundo, né, Joby Aviation nos Estados Unidos, a Lilium, que é uma excelente da Alemanha, Vertical Aerospace dos Estados Unidos, Archer Aviation dos Estados Unidos, Volocopter da Alemanha. E no Brasil, a gente tem a recém-criada IVE, que é uma subsidiária da Embraer. Ela foi criada pela Embraer para produzir exclusivamente
aparelhos eVTOL. O que é o eVTOL, pessoal? Eu peço desculpas aqui, que eu acho que eu não mencionei o que significa a sigla, né? São electrics, né? O E vem de electrics, V de vertical, né? T, take off, take off e landing, né? Ou seja, são aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical. Então, esse é o significado da sigla. Então, a previsão de entrada em operação, né? Job Aviation prevê para 2025. A Air em 2026. A Archer Aviation pretende iniciar em 2025. Pessoal, qual que é a grande realidade desse setor? Por que os eVTOL não estão voando por aí? Por que a gente não está vendo o eVTOL voar por aí? Não é por falta de tecnologia, não é por falta de ter fabricantes qualificados com equipamentos já prontos, né, maduros para fazer esse tipo de operação. Não é por falta de demanda, né? A Uber está interessada em adquirir uma quantidade muito significativa de eVTOL. A Azul, a Gol, todos esses aí já têm contratos firmados para aquisição dos eVTOLs. O que está faltando? Está faltando a regulamentação desse equipamento. Assim como aqui no Brasil, né, a gente tem a Agência Nacional de Saúde, Anvisa, que regula, né, o setor da saúde, ou da saúde suplementar, que é a ANS e tal, a gente tem a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta a operação, né, de aeronaves das mais diversas categorias. Então, desde 2022, 2023, a gente já tem muitas empresas que têm fabricado o eVTOL que está pronto, praticamente, para operar. Só que a gente está passando por um momento que, como eu disse, é disruptivo na aviação. Vai acontecer uma nova aviação. Então, você vai ter, você tem que criar cartas, né, de corredor ali, por onde essas aeronaves vão passar, que altitude vão passar, qual frequência vão comunicar, como que são os protocolos de pouso, decolagem, como que são os protocolos de formação de mecânico, de piloto, como que são os protocolos, enfim, tem uma infinidade de coisas que a autoridade aeronáutica tem que regulamentar, tem que pensar, tem que estudar, para que não haja acidentes, para que não haja mortes, para que você não tenha um projeto que vá falhar logo ali no começo. Então, é complexo essa missão de fazer algo completamente novo, porque se fosse assim, a aviação está começando, beleza, a gente podia ir erros e acertos, mas a gente vai botar uma nova aviação, encaixar essa aviação com todo um sistema de aviação em pleno funcionamento, sem que aconteçam acidentes, sem que aconteçam interferências, sem que aconteça uma série de coisas. E isso é complexo para fazer. Nenhum país no mundo ainda regulamentou a utilização. A FAA nos Estados Unidos está trabalhando nisso, enfim, a Europa está trabalhando. Então, pessoal, como eu disse, a Embraer investiu na IVE, né, Aviation, atualmente já quase $1 bilhão de reais. $1 bilhão de reais na construção da fábrica, já temos esse projeto avançado, mas por quê? Porque ela sabe, assim como várias outras empresas, né, não à toa a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, né, ela está atrás apenas da Airbus e da Boeing, né, que são grandes, né, empresas no setor, e ela, como uma das gigantes e tal, ela tem essa visão de que o futuro, né, da aviação ela passa pelo eVTOL. Né? Quem não tiver nesse mercado vai perder uma oportunidade gigantesca. Então, eu quero apresentar para vocês aqui esse equipamento. Esse é um exemplo brasileiro, né? Mas existem vários outros modelos mundo afora, que se vocês depois tiverem curiosidade, eu posso mandar alguns para vocês, ou se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí no Google e tal, tenho certeza que vocês vão achar uma série de equipamentos
dessa natureza a pontos por aí. Então, tudo bem rapidinho a apresentação. O Caute, eu queria pegar desse fio que a Ana deixou, da Lei Magnitsky, que pode ser estendida também a familiares. E saiu hoje, inclusive, no portal Metrópolis, do jornalista Paulo Capelli, uma notícia de que os Estados Unidos estariam também avaliando essa possibilidade de estender sanções. Desculpa, aí entrou um outro vídeo aqui. Eu não sei de onde veio, mas tá bom. E aqui, ó, um pouquinho das aplicações do Evetol. Os equipamentos eles vão utilizar pilotos, né, inicialmente, mas a tecnologia para que eles sejam autônomos, ela já existe. Mas por uma questão mesmo de regulamentação inicial, e tal, até se confiável, provavelmente, né, num futuro distante, os equipamentos vão operar sozinhos, através de um aplicativo. A Uber já encomendou uma série, tá vendo? Aqui é bem parecido com a utilização de um Uber ou de um veículo por aplicativo. A única diferença é que ele vai utilizar, né, no princípio, né, bases fixas, né, bases, no primeiro momento, né, vai de ponto a ponto, né, de uma base a outra base, né, ponto de táxi, né? E ele vai utilizar, né, sistemas de navegação, através de tecnologias que temos hoje. Então, inicialmente ponto a ponto, mas o futuro é, sem dúvida, fazer as pessoas, né, terem esses equipamentos para uso pessoal.
Então, isso aí vai se tornar no futuro, né, uma realidade muito pungente, digamos assim. Então, vamos só voltar aqui, que eu quero mostrar para vocês um outro... Rapidinho, tá, pessoal? Estou só finalizando aqui para que vocês possam entender um pouquinho de o que está vindo por aí, né? Então... Já imaginou poder se deslocar por aí num carro voador elétrico? Parece ficção científica, mas isso está muito perto de virar realidade. A Embraer acaba de apresentar em voo pela primeira vez o protótipo em tamanho reduzido do seu veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. O projeto da Embraer conta com 10 hélices, sendo 8 na horizontal e 2 na vertical. Ele parece um drone bem grande, porém com o objetivo de transportar passageiros. O veículo terá capacidade para 4 passageiros mais um piloto, mas a ideia é que no futuro o voo seja totalmente autônomo. O alcance de voo deve ser em torno de 100 km. A Embraer também já trabalha no desenvolvimento de soluções para organizar o tráfego aéreo urbano quando esse novo tipo de transporte se tornar comum. E aí, você teria coragem de viajar num veículo como esse sem piloto? Conta pra gente aí nos comentários. Obrigado por escolher os melhores destinos e a gente se vê! Bom, pessoal, então esse é o equipamento, a gente tem outros equipamentos aqui, eu não vou me alongar muito nesse sentido, queria só mostrar para vocês aqui, bem curtinho aqui, que é um helicóptero, que já está também em processo de homologação no Brasil. eVTOL, a aeronave de decolagem e pouso na vertical elétrica. Esse eVTOL é de uma empresa chinesa chamada Ehang. É uma aeronave com 16 motores. Aqui dentro desse eVTOL, só uma tela. Você vê que não tem manche, não tem pedal, não tem manete de potência, não tem nada. Porque, na verdade, os ocupantes eles só serão transportados por essa aeronave e eles não pilotarão essa aeronave. Um payload de 220 quilos. Então, os 2 passageiros mais o bagageiro atrás. São 12 baterias no total, todas trabalhando de forma independente, então se der problema em uma bateria, tem outras 11. O voo dele é programado. Do ponto A ao ponto B já é pré-determinado, por isso que lá dentro os ocupantes não vão pilotar. Esse aqui é o 216S e esse eVTOL está chegando no Brasil, está em fase ainda de certificação, por isso que não dá para voar, né? Mas ele é 100% funcional, ele voa. Essa aeronave, se perder 5 motores, ela continua voando normal, de forma estabilizada. eVTOL, a aeronave de decolagem e pouso na vertical elétrica. Esse eVTOL é de uma empresa chinesa chamada Ehang. Problema aí no Brasil, se você for parar para pensar. Então, pessoal, se você for muito azarado e perder 5 motores, né, se tiver um dano ali a 5 motores, você vai conseguir, né, continuar a sua missão, né? Então, assim, tem uma redundância bastante grande, como é característico desse tipo de projeto, especialmente nesse começo, onde há uma grande desconfiança, né, desses novos equipamentos e tudo mais. Mas, para a gente, para o aeromédico, né, como que eu me encaixo nisso? Vamos ver isso agora. Somewhere right now, a life is waiting. An ambulance, stuck in traffic. And heartbeat slowing, with every second lost. And hope feels far away. But what if help didn't have to wait? What if emergency care could fly? This is not a future promise. This is a present mission. Introducing Uma missão do Ayura presente, DX-1, não é futuro. India's first eVTOL air ambulance. Because every second matters, we rise to save lives. É isso aí que ele fala, né? Cada segundo, né, importa, né, para salvar a vida. E hoje, né, eu não vou mostrar mais um modelo de ambulância aqui, mas a gente tem vários exemplos na internet, no YouTube, né? Vocês podem encontrar vários exemplos que são muito interessantes. Então, tem já da Alemanha, tem vários, enfim. Bom, mas basicamente é isso. A gente vai ter aeronaves, essas aeronaves têm facilidade, né, então você pode ter ali, por exemplo, várias bases do SAMU. Falando de Brasil aqui, eu não sei como que se organiza a saúde pública, por exemplo, no Paraguai.
Mas, por exemplo, a gente pode ter várias bases do SAMU na cidade, e cada uma delas contar com uma ambulância dessa, seja ela tripulada por um enfermeiro, um médico, seja ela totalmente autônoma ali, que o pessoal coloca o paciente em determinada condição e manda para o hospital. Vai chegar mais rápido do que de outra forma. Então, assim, isso vai reduzir muito o custo, porque são aeronaves que têm um preço operacional muito menor, né, tem um custo operacional muito menor, e vai agilizar muito as atuações, digamos assim, das equipes, né, da chegada do paciente, né, a um atendimento qualificado. Então, só mostrar para vocês mais um modelo de ambulância aqui, né, que já está pronto também, para a gente caminhar aqui para o nosso finalzinho aqui. Urban Aeronautics is stepping up plans to bring its Cityhawk eVTOL aircraft to market. With the origins of the project going back almost 20 years, the Israel-based company is now looking to make a major shift in the vehicle's propulsion system. It's building on more than 300 test flights already completed with a technology demonstrator for a design that is visibly different from many of its rivals. The second most exciting aspect of our design is that we're planning to use hydrogen fuel cell to energize, the fully electric Cityhawk. While probably the first most exciting aspect of our design is that it is all about form factor. So it's the only design today with no wings and no external moving parts. As a pilot for the Israeli Air Force for over 25 years, flying helicopters, I can fully recognize and appreciate the challenges and risk of operating exposed rotor in congested areas. By having no external moving parts, Urban Aeronautics says the Cityhawk will be both safer and have a higher utilization rate because it will be more reliable and require less maintenance. We actually have two counter-rotating ducted fans, all internal. So when I fly the helicopters, as I said, flew them for over 25 years, you have these blades, the main rotor and the tail rotor spinning, just on top of your head. And if any of these blades hits a wall, a tree, a power line, a post, that's a failed accident. So if you are to design something to operate in a congested area, in an urban environment, you better have it all enclosed. And that is exactly the design that we're after. Much of the excitement among the eVTOL aircraft pioneers is about the potential to revolutionize how people move around cities. But Urban Aeronautics believes that saving lives could prove to be a more significant starting point. As we designated the air taxi as the lead market in terms of quantity, but we understand that it will take time for the full-blown air taxi market to evolve because of the high dependencies in ground physical infrastructure, aerial infrastructure, certification, our penetration strategy into the city through the EMS, Emergency Medical Services. Now it makes a lot of sense to get inside, to hop over traffic, to get into the incident, say a traffic accident, and take the injured person as fast as you can into a trauma center. So because we are a car-sized, wherever you can park your car, we can land this aircraft. So we can just land on any given rooftop or even, on any given junction. So you're basically viable landing on street level, and that makes the difference, definitely. The switch from fossil fuel turbine engines to green propulsion is a key objective. And now Urban Aeronautics is lining up the financial support and partnerships it needs to get the Cityhawk to market by its target date of 2028. Utilização agrícola e tal, que foge um pouco aqui do nosso escopo. E como eu já ultrapassei o tempo, eu não vou segurar os senhores, mas depois, se quiserem, eu mando o link dessa apresentação desse vídeo. Então, só mesmo queria agradecer aos senhores, às senhoras,
e me colocar à disposição, né, de vocês aí, no que eu possa ser útil. Caso queiram, né, a gente pode conversar a respeito de artigos e alguma coisa nesse sentido, enfim. Mas preparem-se, porque essa realidade ela só não está acontecendo agora por um mero detalhe, que é a regulamentação. E teremos muitas boas novidades aí pela frente. Muito obrigado.